para ter iniciado. Bom, a gravação iniciou então. Sejam muito bem-vindos, né, a esse GT2. Como eu já disse, meu nome é Maria Vitória, você é facilitadora, o Juscelino vai ser o relator, e a gente vai ter 3 momentos agora pela tarde. Vai ser bem breve, né, a gente acaba às 15h45, mas resumindo, a gente vai ter agora as apresentações dos trabalhos, que vão ser todas seguidas. Eu também vou estar apresentando um trabalho, então começa por mim, e em seguida eu vou fazendo a chamada e vou chamando vocês. Já fiquem com a apresentação preparada, né, para a gente fazer um jogo rápido. As apresentações devem ter entre 8 e 10 minutos. O Juscelino ele vai estar responsável por avisar a gente. Então, por exemplo, quando der 8 minutos, ele vai falar, ó, Sinara, falta 2 minutos. Só para a gente se programar, né? Às vezes a gente se empolga na fala, então a ideia é que todo mundo consiga apresentar com tranquilidade. Depois a gente vai ter um segundo momento breve, que é uma discussão dos trabalhos geral. Então a gente vai poder estar fazendo comentários, falando sobre as apresentações. E por fim, como eu disse no começo, para quem não estava, a gente vai migrar para a sala A. Então, fiquem com o link da sala A, vocês têm, onde vocês pegaram o link da sala D, tinha o link da sala A. Então, eu vou falar, gente, agora nós vamos para a sala A. E vamos todos para a sala A, porque lá a gente vai participar de um sumário. Como que funciona, na verdade, esse sumário? É um resumo de um projeto que o grupo GT2 ontem começou a desenvolver. Então, com base nas apresentações, eles elaboraram uma ideia, que eu também não sei ainda qual foi, mas ou de uma pesquisa, ou de uma proposta de algum projeto para ser executável. E a gente vai discutir com eles essa proposta que foi iniciada ontem. Resumindo, eu acho que é isso. Juscelino, esqueci alguma coisa? Não, eu acho que é isso. A ideia é que a gente monte um projeto de extensão, ou um projeto com alguma ideia que colabore com a ideia de ontem também. Então, assim, estou animado e vamos para as apresentações, Maria, porque a gente tem pouco tempo, né? Vamos lá. Eu vou tentar ser bem breve na minha também, gente. Eu vou compartilhar o slide com vocês, daí vocês me digam, por favor, se vocês vão estar vendo. Só um pouquinho. Só um pouquinho que minha tela saiu. Vou ter que admitir aqui o Paulo que está entrando. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, mas agora sim, modo apresentação. Então tá. 1h36, vou começar. Bom, meu nome é Maria Vitória, meu trabalho é Programa Nacional de Alimentação Escolar no Estado do Paraná, Núcleo Regional de Toledo. Os autores desse trabalho foram eu, a Mariel Lima Costa, o Leandro César e o professor Nardel Luiz Soares da Silva. Bom, o Programa Nacional de Alimentação Escolar foi criado em 1954 e ele é um programa extremamente conhecido, né, pela transferência de recursos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de forma suplementar para a aquisição da merenda escolar das crianças. Então, qual que é o objetivo desse programa, né? É suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos e também contribuir para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, além de também formar hábitos alimentares saudáveis. Em 2009, a Lei número 11.947, ela previu que 30% da aquisição dos produtos do PENAI fossem da agricultura familiar. E isso foi colocado como uma diretriz do programa, o desenvolvimento rural, a ideia da sustentabilidade. E sob essa perspectiva que a gente está fazendo o nosso trabalho. No Paraná, existe o Programa Estadual de Alimentação Escolar, que é o programa do Estado que abrange todas as escolas estaduais. As escolas municipais são responsabilidade das prefeituras e o programa estadual é responsabilidade as escolas estaduais são responsabilidade do Estado. E então o Paraná, o Estado, ele recebe a verba do PENAI, que é o Programa Nacional, e ele complementa essa verba para que seja feita a aquisição, né, da merenda escolar das escolas estaduais. A aquisição especificamente dos alimentos da agricultura familiar no estado é feita por meio de chamada pública. E o Paraná é considerado um inovador, ele foi um dos primeiros a implementar esse sistema no Brasil de chamada pública. Na chamada pública, priorizam-se alimentos em natura e conforme a produção local.
não há concorrência de preços e os preços dos alimentos são tabelados, conforme pesquisas realizadas em feira do produtor do estado. Então, basicamente, esse é o Programa Estadual de Alimentação Escolar, foco do nosso trabalho, desse trabalho. A nossa pesquisa, o recorte dela foi o Núcleo Regional de Toledo, que contempla 16 municípios. A gente aplicou ano passado, em novembro de 2020, um formulário online e direcionou ele aos principais responsáveis de associações e cooperativas do Núcleo Regional de Toledo. A gente destinou nesse formulário 22 perguntas. Bom, aqui estão as cooperativas e as associações que a gente contemplou nessa pesquisa: a Cofatol, a Cooper Santa, a Apoer, a AFO e a APOP. Então, essas foram as cooperativas abarcadas no nosso estudo. Como resultados e discussão, a gente percebeu que todos os entrevistados relataram que houve um aumento na diversificação da sua produção após a sua inserção no programa. 4 informaram que houve aumento no faturamento após a inserção no programa, de 5, né? Após a inserção no programa, eles também destacaram alguns benefícios, como aumento de capacitação dos cooperados e associados, melhora na qualidade de vida dos cooperados e associados, melhora na alimentação dos agricultores, um estímulo ao cooperativismo e associativismo, diversificação na produção, melhora na qualidade do alimento, aumento dos preços praticados, aumento na participação das mulheres e da juventude, regresso da juventude para as propriedades. Alguns desafios que eles apontaram para a gente nesses formulários, atualmente. 3 encontraram dificuldades quanto à logística de entrega, 2 com assistência técnica, 4 com burocracias e também destacaram desafios relacionados aos preços dos produtos. Também percebeu que, quanto à produção, 2 dos entrevistados destinam mais de 75% da sua produção ao programa. Outros 2 destinam entre 26% e 50% de sua produção ao programa e um destina até 25%. 3 produzem alimentos convencionais e 2 produzem alimentos tanto convencionais quanto orgânicos, né, ou agroecológicos. A maioria dos entrevistados relataram que tem conhecimento de cooperados e associados que, após a sua inserção no programa, começaram a fazer transição do modo de produção do convencional para o orgânico, então foi a maioria. E, dentro disso, o porquê eles colocaram preocupação com a saúde do agricultor, da sua família, do consumidor, preocupação com a natureza e melhor preço. Foram coisas que esses 4 relataram. Quanto às dificuldades, a gente pôde ver entre os produtores que demonstram interesse na transição orgânica, né, a gente perguntou quais as dificuldades que eles encontravam. Eles colocaram a falta de assistência técnica rural específica para produtos orgânicos, dificuldade em conseguir sementes e outros insumos orgânicos. E também teve um que relatou que é muito trabalhoso e que acredita que a produtividade será menor. E outros 2 ainda também colocaram com relação aos preços praticados. Bom, quanto às principais problemáticas do programa, né? Quando a gente perguntou para eles quais as principais problemáticas do PA e o que vocês acreditam que atualmente são, eles colocaram para a gente os preços dos produtos, a falta de comunicação com a Secretaria de Educação do Estado ao decorrer do programa e questões relacionadas à entrega e quantidades, e também o atraso nos pagamentos. Teve uma pessoa que relatou. Quanto aos principais benefícios, quando perguntados sobre o programa, eles responderam que a continuidade da pesquisa, a continuidade da pequena produção agrícola, eles também colocaram como benefício uma melhoria da alimentação escolar, uma maior renda para os produtores, melhor preço, e também como mais um canal de venda e garantia de entrega. Bom, as nossas considerações finais. Eu peço desculpa, a gente não vai conseguir discutir os dados aqui com vocês, né? Eu trouxe, assim, os principais dados para apresentar para vocês dentro do que a gente conseguiu, né, nesses formulários, mas a nossa conclusão, eu posso dizer que o PNAE é uma política pública referência no país no que tange a garantia de segurança alimentar, produção do desenvolvimento rural sustentável,
e que o estado do Paraná, o PAI mostra um pioneirismo ao aplicar os 30% do PNAE para a compra de alimentos provenientes da agricultura familiar, determinados pela legislação federal. Desde 2010, o Estado já tem utilizado, então, né, como eu trouxe no começo, a chamada pública para adquirir alimentos de agricultores familiares de diversas regiões. No entanto, o que a gente observou na pesquisa é que o Estado ainda enfrenta alguns desafios quanto à sua implementação progressiva, né, da merenda escolar orgânica. Eu não trouxe aqui, mas já existe uma lei que o Estado pretende implementar 100% da merenda escolar orgânica, porém, ele ainda encontra dificuldades nessa implementação. E também algumas dificuldades na operacionalização do programa, considerando que o estado do Paraná é um estado grande e o estado é responsável por todas as escolas estaduais. Bom, o programa ele é também, né, uma importante ferramenta que possibilita uma maior diversidade alimentar. A gente pode ver isso nos dados, né, que todos os agricultores houve um aumento da diversificação da produção, né, após a sua inserção no programa. E isso favorece, né, a segurança alimentar e nutricional e também valoriza e fortalece a agricultura familiar local. Isso a gente conseguiu perceber em todos os entrevistados. Isso estimula a economia e estimula o desenvolvimento de forma sustentável. A gente também pode salientar, né, que constituir suportes e caminhos para a valorização da agricultura familiar não é apenas um processo pensando no presente, mas também no futuro, o qual depende de constantes ações na busca por um desenvolvimento rural sustentável. Bom, basicamente eu acho que é isso. Falei um pouquinho rápido, peço desculpas, mas meu agradecimento ao PPG-DRS, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da UniOeste, e a CAPES pela bolsa. Eu acho que é isso. Exatamente 10 minutos, Maria. Ai, gente, falei um pouquinho rápido. Eu nem falei que faltava 2 minutos, porque como já estava nas considerações finais, eu acho que eu ia mais te atrapalhar do que... Então vamos levando aí. Foi super legal. Obrigada. Vamos para o próximo trabalho, então? Agora a gente vai ter o trabalho Regulamentação do Crédito de Carbono no Brasil, situação legislativa dessa política pública, pelo Kleber de Stefani Ferretti. Só compartilhar aqui. Fica à vontade, Kleber. Primeira vez que eu uso essa plataforma, então vamos ver aqui. Isso. Todos estão vendo? Sim, só não está em tela cheia. Você consegue dar um F5? Ou já tá para você? Aí deu. Agora deu. Tá ótimo. Pode começar. Beleza. Então, boa tarde a todos. O eixo temático que está aí linkado, né, é Educação Ambiental, Emergência Climática, Políticas Públicas e Sociedade. Atuante na Faculdade de Gestão e Inovação, no e-mail de contato. Então, partindo da introdução, os créditos de carbono, de forma, já iniciando com uma conceituação, seriam certificados, né, que autorizam o direito de poluir, vamos dizer assim. Inicialmente, selecionam-se indústrias que mais poluem no país, a partir daí são estabelecidas metas, né, para a redução de suas emissões, e essas empresas recebem bônus, né, que são negociáveis na proporção de suas responsabilidades, né, conforme o país. Se ele produz muito carbono, então ele vai ter que adquirir mais créditos, né, para compensar a quantidade de poluição. O Brasil é um país com ampla capacidade natural de gerar ativos ambientais, no caso de crédito de carbono, principalmente crédito de carbono que são passíveis de transações nacionais e internacionais, né, em virtude da grande quantidade que o Brasil pode vir a gerar esses créditos de carbono. Ele pode ser como se fosse um banco, né, para comercializar com outras empresas, né, esses créditos. O problema da pesquisa, a falta de regulamentação prejudica a realização de novas transações comerciais com o mercado exterior, né, a questão de
crédito de carbono e criação de novas políticas públicas decorrentes desse crédito de carbono. Se não tem uma normativa específica do Brasil, né, de como vai ser a transação desses créditos de carbono, ele acaba prejudicando os olhos dos países, né, dos outros países, no mercado exterior, e também não consegue gerar políticas através de normativas para regular essa questão. Assim, a gente avança então para a metodologia. A metodologia empregada foi a qualitativa, em decorrência das análises de documentos e legislações, sendo em conjunto com o método dialético, que tem compreensão de que nada está acabado, mas em constante transcendência, assim como as normativas, elas vêm sendo alteradas ou devem ser alteradas no decorrer dos anos ou da década, entendeu? Para se adequarem ao momento. A consulta legislativa no Brasil partiu dos projetos de leis, né, que foram apresentados ao Congresso Nacional para a votação e partiu do lapso temporal ali a partir do Protocolo de Quioto, né, assinado ali na década de 1990. E nesse lapso temporal, né, que percorreu até 2001, esse levantamento. Decorreu através do site, do acesso ao site da Câmara dos Deputados, né, no link de consulta de projetos de leis que foram arquivados e que estão entrando no Congresso Nacional. Assim, os resultados da discussão. Em decorrência da incessante busca pelo aumento de produtividade com o passar das décadas, a partir ali da década de 1990, né, do Protocolo de Quioto e do Tratado de Questões Climáticas, né, em França, se tinha a visão que o crescimento econômico era sinônimo de exploração de recursos naturais, levando os países a desenvolvimentos a não se preocuparem com o meio ambiente, conforme Marcial. Por essa ocasião, o Protocolo de Quioto visou propiciar aos países critérios facilitadores para a criação de regramentos de redução de gases de efeito estufa, tanto na contenção como também para alternativas renováveis e objetivar mecanismos para o desenvolvimento limpo, né? A questão disso seria abordando o mercado de carbono, né, em seus créditos de carbono. E o Brasil acabou seguindo essa tendência, né, entre aspas, sustentável, no que tange às normativas internacionais voltadas para evitar o aquecimento global e visar a sustentabilidade. Entretanto, desde o início da década de 1990 até o corrente ano de 2021, quase aí 30 anos, né, somente em 2021 há no Congresso um projeto de lei que seria assim, 528, né, foi lançada nesse ano, mas antes desse projeto de 2021, ocorreram vários outros, que foram 5 projetos de leis abordando ou tratando do mercado de carbono, que são, nesse caso, conforme a tabela 1, caracterização dos projetos de lei sobre o mercado de carbono, né, apresentados na Câmara dos Deputados, a partir da ratificação do Protocolo de Quioto. Aí tem o projeto de lei 3.552, de 2004, que dispunha sobre a questão da comercialização do mercado de carbono na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Só que ele foi arquivado em decorrência. Como é que eu vou lançar algo, comercializar algo, se eu não tenho normativa tratando disso? Então, ele foi arquivado. Posteriormente, o projeto de lei 494, de 2007, né, que concedia as pessoas físicas ou jurídicas a investir em projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo e o principal, né, que levou ao arquivamento, redução certificadas de emissões, né, que seriam as concessões de certificados. Mas como é que eu vou conceder certificados se não tinha uma regulamentação sobre esses certificados? Então, ele foi arquivado. Mas só que antes do seu arquivamento, ele foi inserido no projeto de lei 493 de 2007, que estava em trâmite, que tratava da regulação do mercado de carbono na Bolsa de Valores também do Rio de Janeiro, só que como no primeiro foi arquivado em decorrência que não tinha normativa tratando sobre isso, né? Então, acabou sendo arquivado.
O projeto de lei 2027 de 2007 dispunha, né, sobre questões de crédito de carbono e certificação e reduções de emissões, né, e a titularidade exclusiva deles em empreendimentos, na questão de geração de energia elétrica de fontes renováveis, né, energia limpa. Só que esse projeto de lei foi arquivado, né, em decorrência que tinha várias obscuridades, não tinha tinha pontos que não abordava sobre essa redução, né, a concessão de certificados e sobre a titularidade exclusiva desses empreendimentos, como se daria, né, como seria. Então, acabou sendo arquivado em decorrência disso. E, por último, o projeto de lei 542 de 2011, que tratava de forma mais robusta, né, da política de projetos de geração de crédito de carbono. Só que acabou sendo arquivado em decorrência de que, vamos dizer assim, desleixo, né, da questão política, porque era para ser feito, né, lançado em determinado prazo, um parecer, né, sobre a questão ambiental, né, e o que poderia propiciar, só que esse parecer não foi apresentado no prazo, e acabou que gerou arquivamento nesse projeto, como se fosse, não deu andamento, né. Assim, os projetos de leis constantes na tabela 1 não foram recepcionadas, ou seja, foram arquivados por não estarem alinhados às visões políticas dos deputados, conforme os pareceres desfavoráveis ao projeto, decorrente à consulta realizada, né, em cada projeto, referente ao projeto 528, que está em trâmite, né, de 2021, está a passos lentos, já teve parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, né, que foi favorável, mas é aguardado o parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CMADS. Só que, conforme o e-mail que eu recebi semana passada, né, que não pude acrescentar ao trabalho, já foi disponibilizado o parecer, né, só que, pela sua extensão, não tive tempo para verificar se foi favorável ou não, né, é só algo a acrescentar. Mas, até o momento, estava sendo aguardado. A reunião desse parecer já tinha sido realizado, né, e teve a presença de vários representantes de empresas nacionais e internacionais que têm um envolvimento na questão do mercado de carbono. Ademais, o atual projeto, né, que é as 528, é bem mais robusto se comparado às do tabela anterior, né, que foram arquivados, tanto na questão legislativa, por não regular de forma criteriosa o crédito de carbono, quanto na questão administrativa, por não abordar de forma clara os assuntos econômicos, como a origem de verbas e os pagamentos, né? Kleber, faltam 2 minutos. Ok. Contudo, o projeto de lei atual tem 2 problemas, né? O primeiro, localizado no artigo 6º, parágrafo 1º, descreve que a pessoa jurídica de direito, né, do INRDS, sem fins lucrativos, irá registrar os projetos científicos sobre o mercado de carbono. Entretanto, os resultados serão fiscalizados pelo Ministério da Economia, seria o MAPA, conforme o artigo 6º, que levanta a incerteza a respeito de possíveis interferências, né, nas pesquisas pelo chefe do Poder Executivo, que o gestor do Ministério da Economia é indicado pelo próprio presidente. Ele fica submisso, e o próprio representante de economia vai dar o aval, se vai dar favorável ou não a essa pesquisa, né, que foi realizada pelo INDC. O segundo é localizado no parágrafo 2º do artigo 6º, o qual descreve que o fomento dessa instituição derivará do mercado brasileiro de reduções de emissões. Todavia, o projeto não descreve a origem da verba e a manutenção desta instituição, que pode gerar, então, barramentos nos trâmites. Concluindo, o Brasil só tem a ganhar com a regulamentação do mercado de carbono para dar andamento às políticas públicas de crédito de carbono, além de demonstrar que está alinhado às boas práticas ambientais e preocupado com o futuro, né, trazendo, assim, para os outros países bons olhos, né, conforme o Brasil está seguindo a questão ambiental. Contudo, os representantes políticos caminham a passos lentos para a regulamentação da temática,
Exemplo disso é o projeto 528, né, que surgiu após longo lapso temporal, que se espera possibilitar a redução de gases de efeito estufa, o qual ainda precisa de ajustes, né, que pode vir a sofrer barramentos, como eu disse antes, na questão de pagamentos, da onde vai surgir a verba. Assim, é necessária a realização de maiores estudos no futuro, com essa normativa ou com a lei que for sancionada, né, finalizada. Assim, agradeço, né, também a Faculdade de Gestão e Inovação pelos estímulos e oportunidades de inserção na produção acadêmica e parabenizo a organização e o evento, né, por possibilitar a divulgação de inúmeras pesquisas excelentes. Ok? Obrigado pela atenção. Parabéns, Kleber, pela apresentação. Muito obrigada. Agora já vou aproveitar sem mais delongas e gostaria de convidar o Márcio José de Barros para a apresentação do trabalho Estado, Políticas Públicas e Captação de Material Reciclável em Momento de Pandemia, Estagnação, Crescimento e Pobreza. Márcio, pode compartilhar sua tela, fique à vontade. Deixa eu baixar aqui. Tá compartilhando? Por enquanto, não. Não. Ainda não? Não. Só um instante. Ah, tá. E agora, compartilhou? Agora vai, eu acho que vai dar. Foi? Foi. Tá em tela cheia? Ainda não. Ainda não. E agora? Sim, pode começar. Perfeito, então. Novamente, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Márcio e o meu trabalho e o trabalho dos meus colegas que ajudaram a construir junto, ele está intitulado Estado, Políticas Públicas e Captação de Material Reciclável em Momentos de Pandemia, Estagnação, Crescimento e Pobreza. Junto comigo, então, construíram esse trabalho o Jonatas, a Márcia, o professor Roberto e a professora Irene. Então, o que a gente pensou para construir esse trabalho? Na introdução, né? A lógica do modelo social dominante, ele centra-se na possibilidade de geração e acumulação de lucro, estruturando formas de relação social e perpassando o desenvolvimento de políticas públicas como eixo estrutural. Então, toda a sociedade está voltada, dentro desse modelo social dominante, ela está voltada para essas questões de acumulação de lucro, geração e acumulação de lucro. Então, mediante o exposto, esse estudo ele tem por finalidade refletir o posicionamento do Estado em relação às consequências da pandemia de Covid-19, entendendo como tem se pautado a gestão de políticas públicas direcionadas às necessidades econômicas, ambientais e sociais, entendendo se essas ações afetaram e como afetaram associações e cooperativas de catadores de material reciclável. Então, a gente busca entender, né, como que o Estado ele tem se posicionado mediante a questão pandêmica que a gente está vivenciando, nas questões políticas, na questão de política pública ambiental, social e econômica, e voltado diretamente para a questão dos catadores de material reciclável. Materiais e métodos. Para o desenvolvimento desse estudo, foram selecionadas análises realizadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMASON, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclado, o MNCR, no período dos 2 últimos anos, que auxiliasse no entendimento de como a pandemia afetou os setores econômico, social e ambiental, entendendo como o Estado delineou sua ação em maior ou menor nível de atuação. Então, como foi essa atuação do Estado realmente, né? Como discussão, o estudo demonstrou duas realidades distintas e, ao mesmo tempo, interligadas. Em um lado da moeda, o setor do agronegócio se destaca no setor produtivo, impulsionado pela demanda e altos preços do mercado externo de commodities. No outro lado da moeda, apresenta-se índices de desmatamento em grande escala,
51% a mais em 11 meses, que totalizou, no total desses 11 meses, 8.381 quilômetros quadrados de desmatamento. De um lado, temos o cenário da indústria. Fica claro a queda de lucratividade nos 2 primeiros meses da pandemia. Quando a pandemia se inicia, então o mercado sofre essa retração. Contudo, houve uma readequação rápida do mercado, buscando a estabilização. No balanço econômico de um ano, esse mercado apresenta um saldo de crescimento positivo referente a 9,8%. Claro que é um índice baixo, mas ainda ele está em crescimento. No outro lado, o país bate recorde de desemprego. Dados apontam que o desemprego subiu para 14,4%, o maior desde 2012. Então, se a gente analisar que o cenário da indústria ele ainda continua em crescimento, por mais que seja um crescimento baixo, e a gente pensar que o índice de desemprego aumentou para 14,4%, isso não se via desde 2012, existe alguma coisa aí que está em desalinho. De um lado, o crescimento do PIB, referente à exportação do agronegócio e de commodities, que apresentou um incremento de 26,6%. No outro lado, a gente tem insegurança alimentar e fome. 55,2% dos lares, uma média de em torno de 116,8 milhões de pessoas em nível de insegurança alimentar. E 9%, cerca de 19,1 milhões de pessoas, enfrentou o nível mais grave, o que se chama fome realmente, que é a falta de alimentação. De um lado, nós temos um aumento na produção de material reciclável. Nesses últimos 2 anos, nesse último ano aí, teve um incremento de 12 milhões de toneladas ao ano. Esse é um dado da Brelp de 2021. No outro, a gente vive a escassez de material pelo aumento da quantidade de pessoas que estão sobrevivendo da catação. Como discussão, ao analisar o contexto apresentado, fica claro que a pandemia influenciou todos os setores de forma positiva ou negativa, como o agronegócio acabou afetando de forma positiva pela questão do preço das commodities. E teve muitos outros setores que foram afetados de forma negativa. E esses tiveram que se reinventar para adaptação em um contexto inédito. Contudo, percebe-se a ênfase no aumento da produção de commodities para alimentar o mercado externo, e com isso o crescimento do lucro de grandes produtores e exportadores e o aumento dos preços no mercado interno. Desmatamento, demanda por mais, esse desmatamento está linkado ao que também? A demanda por mais áreas de terra para plantio, já que as commodities estão dando muito retorno financeiro, precisa de mais áreas para serem produzidas. Falta de incentivo e políticas públicas que assegurem a sobrevivência da pequena empresa. O foco está no mercado exportador. Até no texto tem contido lá que mais de 600 mil pequenas empresas elas fecharam as portas agora no momento de pandemia por essa falta de políticas públicas que dessem sustentabilidade a elas. Aumento do desemprego, né, que nem foi apontado antes, 14,6% subiu o desemprego. Aumento da vulnerabilidade social e pobreza. Aumento das pessoas desempregadas que sobrevivem da catação. E com isso, consequente diminuição da oferta de material e da renda obtida pelos catadores. Então, ao mesmo tempo que tem o aumento da pobreza, né, tem o aumento do índice de desemprego, aumenta as pessoas que estão catando material para sobreviver como uma alternativa de gerar trabalho e renda. E com isso, a falta de interesse de políticas públicas de reutilização dos resíduos sólidos, porque de todo o resíduo produzido no Brasil hoje, apenas 3% ele é processado. Então, falta direcionamentos e políticas públicas para o atendimento e acompanhamento ao pobre. Considerações finais. Mediante a análise dos dados coletados, o que se percebe é a existência de um direcionamento político e econômico de apoio à sustentabilidade e ao crescimento de grandes produtores. E, ao mesmo tempo, a gente percebe um descaso em relação ao pobre. Isso fica intrínseco em algumas questões. Políticas públicas que priorizam o mercado consumidor externo, né, a exportação de produtos, em detrimento ao mercado consumidor interno, o que permite que mais de 116,8 milhões de pessoas convivem com algum tipo de insegurança alimentar. A insegurança alimentar aqui ela está direcionada a alguma falta de nutriente, não é que a pessoa que falta alimento na mesa, né? Falta alguns nutrientes, ela não consegue ter uma alimentação de qualidade. E em torno de 19,1 milhões de pessoas enfrentando o nível mais grave, que se chama de fome. Então, quando o país, quando ele exporta os seus produtos, consequentemente,
agrava o índice de pobreza e agrava-se a questão alimentar, porque os alimentos ficam mais caros. Também está intrínseco em uma carência e fragilização de políticas públicas de atendimento à micro e pequena empresa, que contribuiu com mais de 600 mil fechamentos nesses últimos 2 anos. Em carência e fragilização de políticas públicas de emprego que ampliaram o desemprego à taxa de 14,4%, o maior desde 2012, em carência e fragilização de políticas ambientais, o que ocasionou um desmatamento de 8.381 km², sendo o pior da última década, e, ao mesmo tempo, a carência e a fragilização de políticas ambientais que impedem o avanço no processo de reciclagem, onde apenas 3% do total do material com potencial de reciclagem é reutilizado. Então, nesse sentido, a base política de ação praticada atualmente, por mais que se vivencie um período pandêmico, ela fomenta o lucro em detrimento da sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, nesse sentido que o trabalho veio para analisar realmente o que está acontecendo, né, dentro dessa questão que a gente vivencia. Pois toda a situação posta, claro, é grave, a pandemia é grave, atingiu diretamente, né, ninguém esperava vivenciar uma questão dessa, mas as políticas que estão sendo implementadas, as políticas que estão sendo pensadas, em muito pouco estão auxiliando a questão da superação desse momento vivenciado principalmente pela população pobre, a população em vulnerabilidade econômica e social. E os agradecimentos, de modo geral, né, a todos que contribuíram com o desenvolvimento desse estudo. Parabéns, Marcos. Obrigada pela apresentação. Obrigado, eu. Bom, agora nós temos a apresentação do Cristiano Correia. Eu queria saber se tem alguém aqui se o Cristiano Correia está presente. Alterações ambientais em municípios do Agreste Pernambucano. E também a apresentação, a contribuição dos serviços de salvamento e combate a incêndios. Tem alguém aqui representando o professor Cristiano Correia ou não? Não? Algum dos autores do trabalho, né? Pode ser também apresentado. Isso, algum dos autores do trabalho? Não? Bom, gente, se o Cristiano entrar mais tarde, a gente abre a possibilidade dele apresentar. Então, vamos passar... Será que ele não está em outra sala, querida? Olha, eu acho difícil. Se ele tiver, eles direcionariam ele para essa, porque a gente tem uma chamada de trabalhos, né? Tá bom, então. E ele também já entrou aqui, logo cedo ele estava aqui na sala. Não sei se aconteceu alguma coisa, pode ter acontecido alguma coisa com a internet, alguma coisa assim. É verdade, ele estava mesmo, agora é verdade. Mas não tem problema, vamos lá, vamos seguir para o próximo, qualquer coisa a gente volta para a apresentação do Cristiano. Agora, então, a gente vai ter a apresentação da Márcia Cristina Luna, formação de multiplicadores ambientais governamentais e sociedade civil organizada para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Márcia, fique à vontade. Ok, vou compartilhar aqui. Aí. Ocultar. Vocês estão vendo? Acho que eu estou sem... Sim, tá ótimo. Ok, então eu vou começar. O meu trabalho, formação de multiplicadores ambientais, governamentais e sociedade civil organizada para os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Eu fiz esse trabalho durante uma disciplina do mestrado com a professora doutora Núbia Caramelo, que foi a idealizadora do projeto, e um colega, Rafael Rancone Bezerra, também mestrando junto comigo, né? E a nossa intenção é utilizar mesmo a educação como um instrumento de empoderamento do cidadão, para que ele possa conhecer os conteúdos e lutar por cidades mais inclusivas. Essa é a nossa vontade, né? Então, a nossa startup ela foi formada no eixo de capacitação e se chama Formação de Multiplicadores Ambientais para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Rondônia. É uma proposta de capacitação criada com o objetivo de atuar como canal de formação de multiplicadores ambientais nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pelas Nações Unidas. A gente ouviu muito hoje pela manhã nas palestras, né, o que cada um de nós, como cidadão,
pode fazer para contribuir nessa percepção e nesse alcance do que foi proposto, né? Que é uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, para o mundo, né? Uma melhora para o nosso planeta. E, às vezes, a gente fica se perguntando como que a gente pode, enquanto cidadão, contribuir. A educação ambiental é, sim, um instrumento voltado para a sensibilização da sociedade, né? E, no nosso caso, como nós estamos em Rondônia, em Porto Velho, na região norte, na Amazônia, e a gente tem aqui no nosso município, que é um município imenso, com mais de 30 mil quilômetros quadrados, um índice de saneamento muito baixo, muito aquém do necessário. A gente começou a primeira experiência dessa startup discutindo o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi recém-aprovado e que estabelece as metas de progressão nos 4 serviços que compõem aí o saneamento. É o público que a gente quer atingir, sociedade civil organizada e principalmente os técnicos de órgãos públicos, porque nós temos aqui 52 municípios e muitos deles não têm condição de propor nenhuma capacitação para os seus agentes. Então, o nosso projeto propõe uma ação de educação ambiental especificamente relacionada à ODS 6, à ODS 10, redução de desigualdades, mas se a gente for olhar, quando a gente fala de água, de saneamento, a gente está num caráter indissociável com todos os ODS, né? A educação de qualidade, a saúde de qualidade, a erradicação da pobreza, tudo isso entra quando a gente discute os 4 serviços de saneamento. Então, assim, aí traz aqui a nossa posição geográfica aqui no Brasil, né? Nós fizemos a primeira aplicação numa escola estadual Bela Vista, situada na zona sul do município de Porto Velho, e a gente começou propositalmente buscando educadores do ensino fundamental para a gente saber que grau de percepção que eles tinham do saneamento e assim, qual é a visão individual de cada um sobre o cenário que a gente vive. 22 professores participaram desse primeiro momento, eles solicitaram que fosse de forma presencial. A gente já tinha condições de fazer pequenas reuniões e, obedecendo todos os requisitos de proteção, a gente fez essa atividade de forma presencial. E a gente começa com a definição básica do que é saneamento, né? Que quando a gente fala saneamento, muitas vezes se remete somente à água e esgoto, ou muitas vezes a gente vê no horário político, quando os nossos representantes estão buscando voto, falar de saneamento como se fosse só esgotamento sanitário. E, na realidade, a gente começou pela definição, mostrando que o saneamento é muito mais abrangente, né? Já pela Lei 11.445, e agora pelo novo marco, abrange o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, a partir daí, a gente começou a discutir com eles o plano em si, o diagnóstico que foi feito, que foi apresentado pela consultoria que fez todo o apoio logístico desse trabalho, e, assim, como que está a situação em todo o município. Isso nós não discutimos somente o distrito sede de Porto Velho, mas discutimos todos os distritos, tanto do Baixo como do Alto Madeira, e, assim, eles têm uma percepção muito grande do tamanho do município e da dificuldade de se implementar essa política, né? Então, nós apresentamos o diagnóstico e, logo em seguida, o prognóstico dentro do horizonte de 20 anos, que é o que o trabalho apresenta, né? Então, a metodologia consistiu em, após toda essa parte de conceitos, diagnóstico e prognóstico, a gente provocar uma discussão sobre a relação do saneamento com a saúde do planeta, com a nossa saúde, e um exercício prático para saber qual a visão de cada educador. Então, a gente distribuiu 4 fichas para cada um dos capacitandos e pediu para ele eleger prioridades de dificuldades, de problemas em cada um desses serviços, né? Tanto de água como de esgoto, drenagem e limpeza pública, né? Então, cada um no seu cotidiano, o que é que ele vê e que ele considera mais grave em cada um desses serviços, para, após isso, a gente poder obter um grupamento de ideias semelhantes sobre a prioridade de cada um. Então, com relação ao abastecimento de água, contaminação, e a gente explica, né, que hoje a concessionária pública de abastecimento de água, ela só consegue abastecer 35% da população com a rede pública. O restante, com o sistema principal, tirando água do Rio Madeira. O restante faz uso de poços, quem tem uma melhor situação financeira, poços artesianos, e a grande maioria da população, muitas vezes, de poços cacimba. E esse primeiro lençol freático mais raso, ele tem uma contaminação realmente muito grande,
porque também existem forças que estão aí numa proximidade perigosa e não existe assim uma construção desses poços de forma a assegurar todos os requisitos que a lei permite, que a norma recomenda. Não existe selo, não existe calçada de proteção, muitas vezes são empresas de fundo de quintal que fazem esses poços. Então, contaminação foi uma grande preocupação, seguida pelo desperdício. Nós temos aqui um índice de perda de água em torno de 70%, é um índice estimado, que nós não temos macromedição, mas a gente sabe que uma boa parte disso também é inadimplência dos cidadãos. Então, daí a necessidade da capacitação, da conscientização, para que a gente saiba que aquele serviço tem um preço, que se a gente quiser evoluir, a gente também precisa fazer a nossa parte enquanto cidadão. A falta de água, porque também tem intermitência, né? Essa água ela não é abastecida todos os dias, a grande parte, uma boa parte da cidade, ela tem dia sim, dia não água. Então, essa intermitência também foi muito falada, e o impacto na saúde, né? Também se falou das doenças de disenteria, de doenças causadas pela veiculação hídrica. E a justificativa foi exatamente essa, a ausência do sistema de distribuição de água, intermitência naquelas áreas onde existe a rede pública. Com relação ao esgotamento sanitário, a falta de rede. A gente tem hoje, não temos um sistema público de tratamento, nós temos um sistema pequeno de coleta na região principal da cidade, e o restante do tratamento de esgoto sanitário são sistemas independentes, muitas vezes condomínios são inaugurados e eles são doados para que a empresa pública possa fazer a manutenção. Mas nós não temos uma rede pública, nós tivemos recurso do parque, esse recurso, por N razões, ele não se consolidou, a obra não foi para frente. Inexistência do sistema completo de esgotamento sanitário e muito lixo presente nos efluentes, né? O sistema precário de esgotamento sanitário. O principal problema é a falta de rede, esgotamento, e muitas vezes se confunde a microdrenagem com rede de esgoto. Então, as pessoas fecham suas fossas e jogam seus dejetos na rede de drenagem, achando que ali tem rede de esgoto, e na realidade não é. Com relação ao serviço de drenagem de maneiras de águas pluviais, alagações frequentes. Nós temos um relevo plano aqui na cidade, Márcia, com alta impermeabilização do solo. 8 minutos? isso. Presença de lixo na drenagem, e essa impermeabilização ela faz com que muitas áreas se alaguem quando as chuvas são bem frequentes. Nesse período agora nós temos chuva e já tem alagamento. E, por fim, limpeza urbana, descarte inadequado, coleta precária, ausência de coleta seletiva. A gente acabou de ver o Márcio apresentando aí sobre coleta seletiva e sobre baixo índice de coleta em todo o Brasil, apenas 3% de tudo isso é aproveitado, e a gente vê aí a dificuldade aqui também, falta de política pública relacionada aos resíduos. Então, como consideração final, a gente ficou ciente de que essa capacitação ela poderá sim ser ampliada com outros temas, né, relacionados a recursos hídricos, ordenamento territorial, saneamento ambiental, meio ambiente, e pode ser voltada para a sociedade civil como uma maneira geral, para técnicos, e essa temática evidencia que não há fronteiras de público quando os assuntos envolvem a coletividade, a formação de multiplicadores nas ODS, e gera conhecimento. O conhecimento gera empoderamento dos atores que tiveram contato com as oficinas, na busca de seus direitos como cidadãos. Então, a gente sentiu a proatividade por parte dos docentes, que se apropriaram mais da temática, se embasaram, e eles podem ficar mais fortes na multiplicação desses conhecimentos junto aos seus alunos. Agradecimentos ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Profágua, Projeto CAPES, ANA, a Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus de Paraná, parabenizar o evento RIPER, que está sendo excelente, estou acompanhando tudo, parabenizar aos que já apresentaram antes de mim, e estou aqui pronta para as perguntas. E um agradecimento especial à professora doutora Núbia Caramelo, que nos incentiva e nos inspira tanto a produzir conhecimento. Muito obrigada. Parabéns, Márcia, pelo trabalho, muito interessante. Agora, eu gostaria de convidar, espero falar certo, mas se eu não falar, me perdoe, a Hilde Lorena Gomes Bravo para a apresentação do seu trabalho Políticas Públicas, a Apropriação Social de Energia Brasil-Colômbia. Fique à vontade.
Dá para olhar? Sim, está ótimo. Bom, esse trabalho das políticas públicas da apropriação social da energia Brasil-Colômbia. Esse trabalho tem como objetivo uma descrição analítica entre a relação estabelecida entre energia e sociedade, cujas bases se baseiam nos sistemas socioenergéticos, imersos nos contextos sociais, culturais e geopolíticos da apropriação da energia dentro do panorama energético latino-americano. Dentro deste trabalho, se empleam os conceitos considerados como eixo central a geopolítica energética, soberania energética, políticas energéticas e centro de decisão energética. A metodologia desse trabalho parte de uma série de ferramentas conceituais e metodológicas fundamentais para a análise da pesquisa. Descreve exatamente de forma conceitual as abordagens teóricas da apropriação social da energia em relação aos indicadores de renda per capita, ao IDH, as relações e articulações que levam ao entendimento da geopolítica energética dos dois países, a partir da soberania energética de cada país. As necessidades materiais que compreendem as determinações econômicas e políticas, as estratégias e o planejamento energético para a geração das políticas energéticas. Como resultado da discussão, a energia é utilizada como indicador de relevância, sendo diretamente proporcional ao nível de atividade econômica, é utilizado para medir o nível socioeconômico de um país, levando em consideração que a relação medida de consumo de energia pode demonstrar o grau de qualidade de vida, estando ligada a aspectos econômicos e sociais. Esse tipo de relação entre qualidade de vida e o excesso de energia é diretamente proporcional, pois abriga aspectos essenciais como a saúde, a alimentação, o transporte e a comunicação. Dentro das premissas demográficas e macroeconômicas relativas à eficiência energética, desempenha um papel fundamental na determinação da dinâmica do consumo da energia. E esta implica uma relação diretamente no comportamento dos indicadores econômicos. Dentro o gráfico da evolução da demanda de energia e a taxa de crescimento econômico no Brasil. No gráfico se pode ver a demanda total da energia, que são as barras cinzas, em relação ao taxas de crescimento de décadas. Sim? Então, o consumo, a partir desta gráfica, você pode ver que o consumo de energia per capita sempre foi muito baixo. Estima-se que até o ano 2030, o consumo de energia primária seria em torno de 560 milhões de toneladas equivalentes de petróleo para uma população de 2.300 milhões de habitantes, sendo que nessas condições ideais causaria um aumento da demanda per capita de 1.190 para 2.345 toneladas equivalentes de petróleo para cada 103 habitantes. Dentro da Colômbia, o comportamento da demanda anual de energia elétrica na Colômbia, esta medida está dada em gigawatts-hora, que são as barras, em relação ao crescimento, que é a linha traseira, a linha marrom, laranja, percentual de demanda de energia elétrica, e o crescimento percentual do PIB, que é a linha verde. Então, em relação a esta gráfica do comportamento interno bruto e a demanda da eletricidade, dadas em gigawatts-hora ao longo dos anos de 2000 a 2015, pode ser considerado que o gráfico da demanda de energia e o PIB permanecem quase que num constante aumento, vendo que se não há uma viabilidade devido aos conflitos internos do país. Dentro dos resultados e da conclusão, o consumo de energia mostra a relação entre os índices representativos
de acesso à energia que afeta diretamente a população em condições básicas de vida. Isso reflete na relação direta expressa acima como através do consumo de energia e da renda per capita. Mostra como as regiões que o consumo de energia é baixo e outros negativos em índice de qualidade de vida são baixos, emergindo de aspectos econômicos e sociais. Este tipo de relação entre qualidade de vida e energia permite abrigar aspectos essenciais como saúde, alimentação e comunicação. Isso seria tudo. Obrigada. Eu acho que... Parabéns pela apresentação. Agora a gente gostaria de convidar a Sinara para estar fazendo sua apresentação, o compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável, estudo em uma cidade. Sinara, fique à vontade. Parece que a internet não é muito boa. Vamos ver se vai dar certo. Assim que aparecer, vocês me falem, por gentileza. Apareceu. Uhum. Ok. Então, o estudo desenvolvido foi o compromisso com os objetivos. Ali ficou com um erro do português, o desenvolvimento sustentável, estudo de uma cidade, e fazem parte o professor Aldi, o Germano, Samuel, o Werner e eu, Sinara. Então, em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi criado, então, as Nações Unidas. Elas foram criadas para manter a paz e a segurança internacional. Na época, eram 51 países que faziam parte, né? 70 anos depois, em 2015, essa organização, com 193 países, definiu, então, a Agenda 2030, em busca de analisar realmente e cumprir com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 169 metas. E existe um comprometimento com essa agenda. São 193 países que se comprometeram. E como que está toda a estruturação do nosso país em cima dessa agenda, né? Está realmente havendo essa preocupação, afinal de contas já se passaram 6 anos, né? Então, através dos dados das cidades sustentáveis, eu levantei alguns dados para que a gente pudesse trazer para uma discussão aqui. De material e métodos, então, através do programa Cidades Sustentáveis e dados disponibilizados nesse site, foi elaborada uma pesquisa nos índices de desenvolvimento sustentável nas cidades que fazem parte. Tem um microfone aberto. Amor! Acho que deu certo agora. E aí foi verificado que nesse site apenas 770 cidades fazem parte, né? Mas a cidade em estudo também está presente lá. Então, o estudo foi direcionado para a cidade de Nova Aurora, elaborado nos meses de setembro e outubro, e analisado quanto aos indicadores disponíveis nesse estudo das cidades sustentáveis. A gente percebe que, através desse outro estudo que foi desenvolvido no workshop do ano passado e recentemente apresentado na revista do workshop, aqui a gente já conseguia identificar várias ações que o município estava preocupado e desenvolvendo, né? Então, nessa época, a gente conseguiu identificar essas 8 ações apresentadas, e recentemente, em contato com o pessoal, que a gente levantou os dados na época, a gente pode perceber que apenas 2 dessas ações não estão mais sendo realizadas.
talvez porque tudo isso não se transformou em um plano municipal, que é o que realmente tinha que ter acontecido já em 2019, quando iniciou esse estudo, né? Quando a gente conseguiu levantar esses primeiros dados, todos esses dados teriam que ter ido para um plano municipal da sustentabilidade, só que isso não aconteceu na época. E, diante disso, duas dessas ações hoje já não acontecem mais. Aí a gente consegue perceber o resultado de discussões já levantados nos índices de desenvolvimento sustentável. Aqui a gente apresenta todas as cidades que fazem parte dessa coleta de dados sobre esses índices, mas a gente percebe que de 5.570 municípios, apenas 770 estão realmente apresentando seus resultados dentro dos indicadores brasileiros. Isso dá um total de 14% apenas. De acordo com a pesquisa realizada, o município de Nova Aurora ele se encontra com uma pontuação geral de 62,1, e o município que mais tem pontuação é o município de São Paulo, com 73,4%, ou 73,4% seria essa nota, né? E a classificação geral seria 98 para 770 municípios, o município de Nova Aurora. No estado do Paraná, segundo o estado com mais participação, perdendo apenas para São Paulo, ele tem realmente um levantamento de 110 municípios. Nova Aurora se encontra em uma classificação de 8º, dentro desses 110 municípios em sua pontuação. Então, aqui são os dados que a gente levanta direto lá no site. A gente vê aqui as 4 primeiras ODSs e a gente vê a participação dos indicadores. São 88 indicadores que foram levantados. E a gente percebe saúde, bem-estar, educação e qualidade com vários indicadores. O que representa essas cores, né? Então, tudo que está em verde está atingido, o que está em amarelo há desafios ainda para ser alcançado, o que está em laranja tem desafios significativos, o que está em vermelho há grandes desafios para se cumprir essa meta e esse objetivo, e apenas 3 desses indicadores eles não obtiveram nenhuma informação, que ele está em cinza. Então, a gente pode observar aqui que no município de Nova Aurora a gente tem vários ODS já com grande parte dos seus indicadores atingidos, mas ainda muitos ODS que precisa realmente ter uma preocupação e um cuidado maior para se cumprir até 2030. Afinal de contas, a gente tem ainda 9 anos pela frente e a gente precisa cumprir, já que a gente se comprometeu. Ele precisa ser de todos, não pode ser de uma parte ou apenas de uma parte da população. E aí fica a reflexão de como realmente conseguir atingir toda essa população e esses municípios. Para que vocês tenham uma ideia, eu tirei uma cópia direto lá do site das cidades sustentáveis, e é mais ou menos assim que a gente está sendo representado lá. A gente percebe que para alcançar o 100, a nota 100, a gente, que seria muito alto, de 80 a 100, a gente teria que ter uma cor, um verde escuro. Um verde claro seria de 70 a 79. E a gente percebe que a maioria dos municípios está com uma média entre 60 e 69, eu acho que é esse número, isso mesmo, e baixo ou muito baixo. Quem realmente está tendo hoje esses indicadores lançados. Isso está lá disponível para quem quiser consultar e visualizar a cidade que tem interesse também, mas fica como uma preocupação, né? Os ODS possuem data marcada para se concretizar, porém o compromisso dos 193 países precisa ser avaliado. Nesse estudo, é possível constatar que menos de 14% dos municípios do Brasil estão sendo acompanhados e seus indicadores realizados. O município de Nova Aurora, em estudo,
possui aproximadamente 10 mil habitantes, vem realizando muitas ações e cumprindo com indicadores. No entanto, ainda precisa realizar muitas metas e alcançar 100% da sua avaliação até 2030. Para tanto, sugere-se realizar o plano municipal com ações para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E esse é um objetivo da gente estar realmente entrando em contato com as lideranças e tentar traçar esse plano municipal no município de Nova Aurora. Em agradecimento desse estudo, eu agradeço o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável da UniOeste, na qual faço parte, e que vem trazendo e agregando muito para o meu conhecimento diário, e a partir desses trabalhos também de um comprometimento junto a uma sociedade, que é o nosso papel. O trabalho seria isso, muito obrigada. Obrigada, Sinara, parabéns. Agora, eu acho que o Cristiano entrou na sala. Cristiano, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então, gostaria de convidar o senhor para fazer a apresentação dos seus trabalhos. Tá. Queria inicialmente pedir efusivamente desculpas a todos, né? Acho que vocês devem ter visto que eu apareci ali no início dos nossos trabalhos e tive um problema sério de conectividade e saí do ambiente de trabalho, corri para casa para poder voltar a conversar com vocês, né? Então, de verdade, me desculpem, eu lamento muito ter perdido a oportunidade de ver trabalhos que eu não tenho dúvida foram muito, muito bons, né? A gente está com... Faz parte. O online, infelizmente, isso faz parte, né? A gente acaba lidando com esses contratempos. E aí, dentro desse tom, a gente deixou toda a trabalheira lá no ambiente de trabalho, veio correndo para cá. Agora percebo que as apresentações estão no computador do trabalho. De toda sorte, a gente tem, naturalmente, a conhecimento daquilo que vinha apresentar, e eu vou ter um breve bate-papo com vocês sobre os trabalhos os quais a gente tinha programado para esta tarde, visto todo esse momento improvisado o qual a gente está vivendo. Mais uma vez, me desculpem. Tá? Imagina, Cristiano, só antes de você começar, então, são 2 trabalhos, então Isso. seria 10 minutos para cada. Então, você tem até às 15 horas para finalizar a sua fala, pode ser? Tá, dos 2 trabalhos. Tá ótimo. Nós vamos, na verdade, fazer algo mais sintético e até em respeito a quem está na sala desde o início. Né? Fica à vontade. Tá bom, meus amigos. Inicialmente, queria falar quem sou eu, né? Eu estou falando do estado de Pernambuco, da cidade de Recife, um pouco distante aí do centro dessa reunião. E minha formação é em gestão pública. Eu tenho um mestrado em gestão de desenvolvimento local sustentável e, posteriormente, fiz um doutorado em engenharia civil e ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco. Conheci a professora Irene e os trabalhos desenvolvidos aí no Paraná, fiquei muito interessado. E hoje nós trocamos algumas impressões e o motivo da gente estar, de alguma forma, nos ligando a essa bela rede a qual vocês tecem, né, através dos seus esforços. Os trabalhos que estão em pauta são 2. O primeiro deles fala sobre os aspectos relacionados a municípios do Agreste do estado de Pernambuco e os seus esforços para diminuir as pressões antrópicas e o próprio esforço de mensuração sobre essas pressões antrópicas. Então, inicialmente, eu queria trazer aqui uma fala do nosso coordenador de núcleo, né? Nós estamos ligados ao núcleo de estudos de estudos econômicos do setor público, no PESP. E aí eu gosto muito quando ele traz para nós que, quando a gente fala de econômico, a gente tem a impressão imediata que a gente está falando do financeiro do Vilmetal, né? E a gente esquece que econômico tem o mesmo prefixo de ecológico. Ambos falam da eco, ambos falam da casa, né? Um dá nome, outro fala da lógica, fala daqueles que habitam. Mas hoje a economia ambiental é uma realidade e o NUPESP tem essa abordagem. E esse núcleo, ele calcula, através de um exercício
técnico em cima de avaliações do IBGE, um índice chamado Índice de Pressões Antrópicas. O que seja este índice? É observar dentro da municipalidade, dentro dos municípios, como está a questão das atividades humanas e a pressão dessas atividades humanas sobre o ambiente. Esse índice ele é bastante complexo. Ele, na verdade, é desenvolvido através de um questionamento que aventa 99 questões que estão elencadas em um documento importante do IBGE chamado Perfil dos Municípios do Brasil, datado de 2005, publicado em 2005, mas realizado no ano de 2002. E aí, a partir desse estudo, foi desenvolvido 2 índices, como eu dizia, o índice de pressão antrópica e o índice de atenuação das pressões antrópicas por parte dos municípios. Então, os municípios, através das suas gestões locais, têm atividades que, em tese, deveriam amenizar, atenuar, mitigar essas pressões antrópicas. Como, por exemplo, a instalação de uma Agenda 21 efetiva na municipalidade. Travou para vocês também? Para mim também. Sim, também. Tá travado. Cristiano, você travou para a gente. Pode ter sido a internet, né? Ele. Sim, acho que sim. Eu acho Sim, que agora sim. retornou. Aos poucos. Fala alguma coisa, Cristiano, aí para a gente ver se está te escutando. Porque, amigos, eu Agora estou com uma relação muito difícil com a internet hoje. Me perdoem, viu? Mas realmente... Mas pode continuar, tá tudo bem. Pode continuar, viu? Perdão. Trazendo a questão do desenvolvimento dos índices de pressão antrópica e de índice de atenuação de pressão antrópica desenvolvido pelo NUPESP, é feito uma requalificação desses índices a cada triênio. Então, o núcleo tem por objetivo ir até essas municipalidades e refazer essas medições a partir da nova realidade desse triênio e fazer a comparação desses índices com o retrospecto, a série histórica, né? O retrospecto dos índices desenvolvidos desde 2002, a partir do grande estudo do IBGE, até o presente momento. Nesse tom, tem-se observado em várias mesorregiões do Estado variações que não necessariamente estão ligadas à melhoria das políticas públicas relacionadas ao ambiente. Temos visto, por exemplo, uma dificuldade muito grande em receber respostas objetivas dos entes de gestão ambiental municipais. Essa dificuldade nós atribuímos principalmente por a agenda ambiental entrar na primeira ordem do dia. As pessoas passam a ter uma atenção maior e, consequentemente, a irresponsabilidade de um gestor que emite uma informação incorreta passa a ser muito mais fiscalizada pela sociedade civil organizada. Foi desenvolvido, através do NUPESP, um site onde qualquer pessoa que deseje pode ter informações sobre a condição ambiental e a condição de resposta do município a essas pressões ambientais através da internet. Então, de uma forma muito simples, se clica no ícone, identifica-se o município e identifica-se o item, por exemplo, poluição ambiental, e aí dentro da poluição ambiental, as várias possibilidades de poluição ambiental, solo, ar, enfim, e tudo é devidamente publicitado, na perspectiva de que esse exercício do núcleo se torne uma ferramenta de gestão pública por parte do povo, digamos assim, né? Que qualquer cidadão ele tenha a capacidade de fazer a fiscalização no seu município daquilo que está acontecendo e das respostas municipais, das políticas públicas municipais relacionadas ao enfrentamento desses acontecimentos.
E o que nós trouxemos para esse estudo, para esse escopo, foi o trabalho em cima de 17 municípios do Agreste, do estado de Pernambuco. Nós temos um estado com 5 mesorregiões, a região metropolitana, né, a capital e suas cidades vizinhas. Temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco. Dentro desse contexto, o Agreste foi o contemplado nesse triênio e os resultados nos mostram que as pressões antrópicas elas aumentaram, e aumentaram significativamente, principalmente quando nós comparamos com o início da década. Em alguns municípios, essa pressão antrópica, esse índice de pressão antrópica, ele chega a aumentar quase 30%, o que nos leva a duas reflexões, ou há realmente um decaimento muito grande na qualidade ambiental daquele município, ou a gente tinha respostas mascaradas em questionários anteriores e agora, mais uma vez, por uma pressão social, pelo site está no ar, os gestores são obrigados a serem mais fidedignos. E esse, infelizmente, é o nosso resumo. As pressões antrópicas aumentaram e as atividades de atenuação de pressões antrópicas desenvolvidas nesses municípios diminuíram. Uma constatação que não é a desejada, mas, infelizmente, foi isso que nós encontramos nos 17 municípios do Agreste. Esses 17 municípios correspondem a 59,8% da população daquela mesorregião. Por consequência, foram estes os escolhidos justamente porque tinham maior população e aí se estima que tenha, consequentemente, uma pressão antrópica maior. O outro trabalho, o qual nós temos em pauta nesse momento, diz respeito a um escopo bem específico. A nossa pergunta de pesquisa era: o serviço de bombeiros em uma região, em um município, ele pode ajudar na sustentabilidade? Essa é a nossa pesquisa, essa é a nossa pergunta de pesquisa. E, para tanto, nós fizemos uma teia, no caso do nosso estado, com 32 municípios, de todas as mesorregiões. E utilizamos 3 gestores municipais como público-alvo. Seria o gestor de ambiente, ou gestor de meio ambiente, o gestor de economia, finanças ou similar, e, finalmente, o gestor de defesa civil. Naturalmente, uma escolha intencional, né, por esses gestores. E aí fizemos um mosaico com as 96 respostas desses municípios. Um detalhe importante é que nós utilizamos metade dos municípios que já tinham o serviço instalado e a outra metade dos municípios não tinham o serviço do Corpo de Bombeiros instalado. Justamente para entender se para aqueles onde o serviço já estava instalado, havia realmente uma repercussão diferenciada do que aquele que tinha apenas a projeção ou a pretensão de tê-lo. E o resultado nos apontou números bastante interessantes, como, por exemplo, a percepção dos gestores com relação a desmatamento, queimadas, erosão, deslizamento de encostas, mitigados, minimizados pela presença de um serviço de combate a incêndio e salvamento naquela localidade. Outro ponto que nos chamou a atenção diz respeito à atração de investimentos para o município, que também foi associado à presença desse tipo de serviço. Finalmente, a gente teve uma boa surpresa em relação aos gestores ambientais. Esses eram os que vinham com maior positividade, com maior... enfim, vinham de melhor forma a instalação desses serviços e entendiam que eles haviam, naqueles municípios que já estavam instalados, tinham ajudado na gestão do ambiente. Por fim, foi feito um outro exercício, ou seja, pegar esses municípios onde recentemente os corpos de bombeiros tinham sido instalados e fazer uma leitura dos índices e indicadores educacionais, IDH, enfim, foram 8 índices colecionados antes e depois da instalação do serviço de bombeiros, para verificar se havia algum impacto. Obviamente, a gente não vai fazer aqui uma relação de nexo causal, né?
Os índices não melhoraram necessariamente porque o serviço foi instalado, mas, em regra, melhoraram, né? Então, pode ser, de novo, um pequeno fio de uma grande teia, né? É o que a gente estima. Mas, sim, é um fio que ajuda, é um fio que colabora. E falo isso com muita tranquilidade porque estou no serviço público e no Corpo de Bombeiros há 28 anos e, naturalmente, veio aí a nossa pesquisa, a nossa curiosidade e, consequentemente, nossa pesquisa, que deu tema ao nosso mestrado. Finalmente, eu agradeço imensamente a atenção de todos e lamento profundamente meus problemas de conectividade e apenas no fecho dos trabalhos poder ter o prazer de conhecê-los. Tenhamos todos uma boa tarde e fico à dispor de todos. Parabéns, doutor Cristiano, pelas apresentações dos trabalhos, a gente agradece. Bom, agora a gente vai ter um momento de debates dos trabalhos. E eu acredito que, para começar, eu queria convidar a doutora Ponciana, nossa professora aqui desse GT, para estar fazendo as suas considerações. Professora, fique à vontade. Eu vou pedir para você passar a palavra para outra professora, porque eu vou ter que descer para poder ir para um lugar mais claro, porque vocês percebem, eu estou em Portugal, então aqui começa a escurecer mais cedo, e aí já está começando a anoitecer, eu vou ter que passar para uma outra sala que tenha luz, tá bom? Só um momentinho, querida. Aí, por enquanto, você pode passar a palavra para outra professora, que eu já volto. É 2 minutinhos, tá? Obrigada, desculpa. Imagina. Deixa eu só confirmar aqui. Alguém gostaria, então, de ter a palavra enquanto a doutora Ponciana ela foi trocar o ambiente? Bom, eu acho... Alguém abriu o microfone? Eu gostaria de falar sim. Sim, está me ouvindo? Sim, fique à vontade. Está me ouvindo? Eu acho que é apenas, assim, parabenizar todos os trabalhos, inclusive o seu, Vitória, que a importância de cada um com as suas particularidades. E penso que nosso papel como pesquisador, e principalmente nas discussões que a gente quer bons resultados, sabe? Então, assim, parabenizar todos os trabalhos aqui apresentados e também agradecer a oportunidade de a gente poder participar de um evento tão importante para nós. Eu também vou aproveitar e deixar meus parabéns para todos os trabalhos e, embora cada um com as suas particularidades, sua linha de pesquisa, seu universo, seja cada um na sua área de atuação, mas, assim, o que todos a gente percebe em comum é a busca pela dignidade, da vida, é a busca pela sustentabilidade social, econômica, cultural, é a busca por um mundo melhor, mais sustentável, mais digno. Então, eu acho que isso a gente pode perceber em todos os trabalhos, a preocupação com o ser humano, com a humanidade. E eu acho isso tão importante, eu acho que é para isso que a gente faz ciência, Então, é uma satisfação estar com vocês aqui. Embora cada um na sua área, mas todos, buscando um objetivo em comum. Sim, eu acho que só para contribuir aqui para o debate. Voltei aqui, minha internet tinha caído. Mas, assim, quando a gente começa a falar sobre políticas públicas, é até um pouco desanimador, Porque, assim, todo mundo trouxe dados de políticas públicas, ou seja, sobre saneamento, seja sobre segurança alimentar, como a Maria trouxe no começo. E até um pouco desesperador. Eu acho que nas nossas pesquisas, a gente precisa propor mais, assim, sabe? Eu sinto essa falta nas minhas pesquisas também, assim, nas atividades de pesquisar, mas pelo menos propor alguma coisa, assim, nas considerações finais. Eu gostei muito dos trabalhos, achei trabalhos extremamente interessantes, São trabalhos que a gente consegue ver no dia a dia a necessidade de pesquisar esses temas, sabe? São trabalhos extremamente interessantes. Eu gostei mesmo, assim, esses trabalhos ligados ao desenvolvimento, o quanto a gente quer, o que é que a gente quer para o nosso país no futuro, Tanto que a gente estudou pesquisa aqui, tanto no Pernambuco, na região norte, em Rondônia, pesquisou até na Colômbia, teve dados aí que a Judy trouxe para a gente, dados sobre a energia, que, inclusive, é um problema que a gente está aqui na frente
e que pode ser que a gente não consiga resolver, né? A gente tem um problema energético muito grande no nosso país, que está aqui já, pode ser que esse problema caia logo aí no nosso país. Mas, assim, achei muito interessante. Teria algumas perguntas para fazer, não sei se é o caso. Acho que aqui a gente tem que levantar o debate no geral mesmo, até porque a gente não está nem numa banca, né? E, assim, não é uma banca, mas acho interessante passar a palavra para os colegas aí, para eles falarem também sobre os trabalhos, se tiverem alguma dúvida, e depois a gente passa para as salas gerais para debater no contexto geral. Eu queria aproveitar a oportunidade também, agradecer, né, porque é o que os colegas já falaram, cada área de conhecimento, cada trabalho, ele agrega muito e a gente cresce nessa troca de informações. É assim que a gente vai crescendo e a gente vai ampliando também nossa possibilidade de olhar e refletir sobre a realidade que a gente está inserido. E quando o Juscelino fala da questão de ser desesperador, eu acho que não, é importante analisar, sim, é importante propor coisas diferentes em cima dessa base social que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, entender essa realidade desesperadora motiva, né? Porque a gente sai do mundo de Alice, né? Eu não estou mais naquele mundo que é tudo perfeito. Não, existem muitas coisas a serem vistas, serem observadas e serem trabalhadas também. Então, acho que é equilibrar essa balança realmente, né? Ver a realidade na qual a gente está inserido, mas, ao mesmo tempo, também propor essas mudanças que são extremamente necessárias. Mas eu queria agradecer muito, porque todos os trabalhos foram de muita contribuição e muito crescimento. Prof. Ponciana, gostaria de falar? Sim, agora sim. É porque senão eu não iria conseguir ler as minhas observações que eu fiz aqui. Então, muito obrigada, gente, pela compreensão. Boa noite a todos. Aqui já é noite. Bem, parabenizar pelos trabalhos. Todos os trabalhos estão bem desenvolvidos, foram bem apresentados. Tá? E assim, iniciando pelos questionamentos acerca do trabalho do Cristiano, né? Alguns me chamaram a atenção, né? Os trabalhos do Cristiano eu achei muito interessantes e muito importantes por ser trabalhos de gestores, né? E trazem aí uma visão sobre como está o andamento das atividades ambientais, né? Em termos de gestão. Por ser também do Nordeste, né? Eu sou de Fortaleza, então achei bem interessante, porque são trabalhos que servem como modelo para outras análises, né? Para outros municípios. Então, eu achei muito interessante os dados que ele trouxe. E gostaria de fazer somente um questionamento com relação aos incêndios, né? Porque a gente tem observado, nos 2 últimos anos, um aumento muito grande, tanto no desmatamento da região amazônica, como no Pantanal. Então, eu gostaria de saber se também, ou se ele observou, se houve esse aumento nos incêndios também, em Pernambuco, na região do Agreste. Agradeço a gentileza das palavras, professora, e sem dúvida, mais uma vez, eu não gostaria de relatar, eu não gostaria de ser o arauto da má notícia, mas os incêndios estão aumentando principalmente nas áreas verdes, e principalmente em biomas que são extremamente frágeis. Faço um relato de um aumento que me preocupa bastante do bioma da Caatinga, que é um bioma muito próprio, endêmico do sertão do Brasil, e que tem sofrido bastante pelas mudanças climáticas. É inegável, é indiscutível, e associada às mudanças climáticas, as pressões antrópicas, né? As pessoas vão aumentando as populações elas vão chegando mais próximas dos locais de reserva, e infelizmente o mau manejo na agricultura, o mau uso do fogo, associado a temperaturas mais altas, acaba se tornando tragédias anunciadas. Tivemos aí, não só em Pernambuco, mas Piauí, Maranhão, Ceará, nós tivemos um aumento substancial dos incêndios em vegetação no Nordeste, acompanhando a tendência, infelizmente, da Amazônia e do Pantanal, né? Algo que tem que entrar na pauta. Chama atenção para a quantidade de gases de efeito estufa
alinhados com as queimadas e incêndios. É a segunda contribuição em muitas regiões do Brasil, a segunda contribuição para a emissão de gases de efeito estufa, logo em seguida aos gases advindo dos combustíveis fósseis. Enfim, algo que não se tem dado a luz que merece. E, sem dúvida, é um problema nada silente, mas que tem que ser enfrentado. Tem toda a razão, Cristiano. Então, o seu trabalho ele acaba sendo até mais importante, né? Porque trazer esses dados ajudam também as questões de gestão, de trazer melhores políticas, melhores ações voltadas para localidades mais apropriadas, que necessitam mais serem vistas, né? E de ações por parte do poder público. Aí eu gostei também bastante do trabalho, dos dois trabalhos voltados para os ODS, né? Porque, inclusive, não são só metas, mas agora são obrigações, justamente para melhorar, reduzir a questão das mudanças climáticas, né? Então, eu gostaria de parabenizar os dois trabalhos, tanto de Rondônia, quanto o que a professora apresentou, porque realmente são importantíssimos para trazer práticas, né? Como, por exemplo, o que a análise que a professora fez sobre os 17 acerca da entrevista dos 17 professores na escola, e que pode ser modelo também, né, para outras escolas, para a universidade, porque a prática é que vai trazer a melhoria, né? Não é só a gente analisando, mas também a parte prática. Então, a gente já está no momento que realmente inserir ações, como, por exemplo, o modelo que ela traz, né, de inserir, analisar as práticas e levar para dentro da escola, eu achei fundamental. E aí, eu achei interessante também o trabalho acerca da energia, né, da moça da Colômbia, e gostaria apenas de perguntar, porque ela traz mais as vantagens, né, e a questão das desvantagens acerca da energia, né, da existência de hidrelétrica, porque aqui na Amazônia a gente está tendo muito problema com relação à construção da Belo Monte, né, da hidrelétrica Belo Monte. Então, eu gostaria que ela comentasse um pouquinho. Se possível, né? Oi? Eu acho que minha internet está falhando. Bueno, inicialmente voy a continuar en español, que creo que es un poco más fácil en este momento para responder tu pregunta. Como tal, mi trabajo, el que presenté, es la parte inicial de todo mi trabajo de investigación de la parte de graduación. Ciertamente, este trabajo fue mostrado una parte de las ventajas en cuestiones hidroeléctricas, pero también dentro de los impactos vemos el desmatamiento y los productos que se están haciendo a través de las hidroeléctricas. En Colombia hay un alto índice de las hidroeléctricas, han traído un daño gigante en el ecosistema, donde es claro, imágenes, por ejemplo, en el departamento del Huila, donde estaba la represa del Quimbo, ahora justamente las zonas montañosas que están allá están totalmente desiertas, donde antes había una vegetación, en la que antes habían recursos naturales, son consecuencias justamente de las hidroeléctricas que han sido propuestas ahora. Una de las soluciones que se han implantado a partir de los tratados del conflicto armado, que fue la reestructuración de tierras, justamente se viene a tratar, se acordó la ley 884, en la que trata justamente de la reestructuración de tierras y el acceso a la energía a las poblaciones víctimas del conflicto armado. Entonces, esta ley propone la reestructuración, tanto brindar el acceso a la energía
por medio de sistemas híbridos. Entonces, que estén en constante uso y en pro de la naturaleza. Entonces, van a utilizar, dependiendo de la zona y de la ubicación geográfica, los recursos que se tengan a su alcance, porque debidamente en Colombia, por ejemplo, en zonas donde la zona andina y la región geográfica varía mucho dependiendo de una zona para otra en pocos kilómetros. El clima varía bastante. Entonces, esa es una desventaja tanto para la producción de energía y obviamente una de las ventajas de la población. Entonces, esas, queriendo o no, son como una de las consecuencias en Colombia, básicamente, de este sistema de energía. Y bueno, que básicamente ahora solamente esta política fue implementada a partir del 2018, entonces es algo reciente. Y es una de las cosas que estoy trabajando en el momento todavía para mi proyecto de maestrado. Entonces, como tal, estoy en el primer año y aún no he ido a campo. Es donde pretendo ir el siguiente año para traer justamente cuáles, si realmente esas soluciones que ellos plantearon traen realmente, favorecen tanto a las personas desiguales como a los recursos naturales. Entonces, aún estoy trabajando en eso. Parabéns. Realmente eu imaginei que assim, traz muitos impactos ambientais, né? Por que eu fiz essa pergunta? Seu trabalho é importantíssimo, meus parabéns, com certeza. Mas hoje, assim, para o desenvolvimento sustentável, é interessante que você coloque depois no seu trabalho, claro que está em andamento ainda, né? A importância da gente trazer também energias alternativas, né? Quando a gente pensa na questão dos impactos, tanto como você mesma falou do desmatamento, e que muitas vezes o impacto social, às vezes, ainda é maior. Então, meus parabéns, claro, mas isso aí a gente traz pela questão do que a gente vem discutindo, né, hoje, atualmente. E também parabenizar o trabalho do Kleber, né, regulamentação dos créditos de carbono, achei muito interessante a parte do histórico que ele fez, achei importantíssima, né, e que realmente agora na COP26 a gente percebeu que pelas políticas, né, que foram aceitas, que infelizmente não haverá muito avanço ainda, né? Se ele quiser comentar alguma coisa, mas seria isso, tá? Parabenizar a todos e uma boa noite. Qualquer coisa, estou por aqui. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Bom, eu vou então estar passando para vocês, Juscelina, acho que eu já posso passando os links de presença, né? Antes da gente migrar. A gente está só com um probleminha que, como vocês entraram como convidados na sala aqui do Microsoft Teams, vocês não têm acesso aos comentários. E eu preciso que vocês preencham a lista de presença. Então, vai dar um trabalhinho, mas eu gostaria de pedir para vocês, eu vou estar colocando na tela, vou compartilhar um documento do Word com o link do formulário de presença, daí vocês vão ter que digitar, tá bom? Mas se vocês puderem preencher rapidinho, e depois, em seguida, a gente migra para a sala A. E junto com o link, eu coloquei... Vamos ver, já... Vocês estão vendo minha tela? Só para eu ter certeza. Sim. Legal. Desculpa, eu inclusive até ontem não consegui, por conta disso, fazer a minha presença, mas acho que não tem problema não, né? Acho que não, acredito que não, prof. Tá bom. Gente, e aqui no meio, caso vocês queiram tirar um print também dessa tela, eu coloquei o link para ingresso na rede. Tem um Google Formulário aqui, vocês preenchem, vocês podem estar ingressando na nossa rede. E aqui dentro desse formulário, inclusive, tem o link do WhatsApp, tá bom? Perdão, gente, meu cachorro. Mas é isso, tem o link do WhatsApp que vocês vão poder entrar na rede também. Se você puder me aceitar, eu estou tentando entrar pelo computador para eu poder fazer o link, que eu não estou conseguindo pelo celular.
Juscelino, você aceita para mim, por favor? Sim. Calma. Peraí, vou pegar de novo. Fala D. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pessoal, quando vocês estiverem conseguindo, né, pegar todos os formulários, só me deem um ok, que daí eu tiro da tela, tá? Mas tá tranquilo, vou deixar aqui por enquanto. Meu Deus, eu não estou conseguindo. Eu também não estou conseguindo adicionar aqui, mesmo aparecendo. Não sei o que acontece. Eu consegui ingressar aí pelo chat, dá para acessar, mesmo eu sendo convidada, aparece. Ah, que bom, vamos... Deixa eu... Pessoal, vocês estão copiando ainda ou eu posso sair daqui da tela? Eu já copiei. Só não o da sala A. Tem que copiar o da sala A também? Prof. Ponciana, a senhora, pelo mesmo lugar que você conseguiu entrar para entrar na sala D, que é que a gente está, lá também tem o link da sala A. Então é só você clicar direto por lá. Que daí facilita uma coisa a menos para digitar. Tá bom, obrigada. O, Y, G, 86. Vamos ver. Estou conseguindo copiar o link do formulário de presença. Perdão, não. Não estou conseguindo copiar. Querem que eu aumente a tela? X1, GLE. Putz, Eu peço desculpa, gente, pelo inconveniente, mas a ideia era mandar pelo chat, mas infelizmente o chat para alguns não foi habilitado. Assim, eu também não consegui, mas eu acho que você pode, como nós somos poucas pessoas, avisar que todo mundo participou, todos os integrantes, né? E os professores que ajudaram como moderador, anota assim, no papelzinho. Eu também não consigo, eu coloquei o link, mas não está aparecendo o chat, tá bom? Então, vamos fazer assim. Quem não conseguiu, me diz o e-mail aí que eu vou mandar no e-mail agora. O meu e-mail é marcialuna1. 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 @ gmail.com. Eu não consigo entrar para copiar. Ok. Luna é L-U-N-A, né? Normal. L-U-N-A, simplesinho. Obrigado. Beleza. Mais alguém não conseguiu Sim. o acesso? Pode falar. Sim, Juscelino. A professora Ponciana. Aí só que eu estou com um e-mail alternativo, porque meu outro e-mail, na hora que foi para eu me inscrever, deu problema. Então, pode ser esse alternativo. É o Solange, 3 vezes. Solange, 30, @gmail.com. Por favor. Pessoal, só enquanto isso, quem já
preencher o formulário de presença. Quem já colocou o e-mail pode se direcionar para a sala A. Então, saia dessa sala e clique no link da sala A. Lembrando que o link da sala A está no mesmo lugar onde você encontrou o link da sala D. Ok? Professora, eu vou ficar aqui mais um pouquinho caso vocês não consigam entrar, tá bom? Eu e o Juscelino. Daqui a pouco a gente se vê lá. isso. Professora, é Solange 000 ou 30? Ou tipo 30? O microfone está desligado, professora. Tá desligado ainda, prof. Sim, Solange, número 3, número 0, tá? Tranquilo. Solange 30, @gmail.com. Obrigada. Tranquilo, eu vou mandar no e-mail da senhora agora, sem problema. Tá, muito obrigada, tá? Juscelino, deixa eu te pedir uma gentileza de mandar para mim também. Tranquilo, na hora, pode falar. Cristiano, o e-mail, Cristiano, da forma mais simples, né? Correa, 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 C de corpo, continua aí, C, B, M, P, M de Maria, P de pato, P e E de elefante. @gmail.com. Tranquilo, então. Vou enviar para vocês nesse momento. Viu? Tá bom. Tá joia. Obrigada. Até mais. Professor, então convido o senhor e a professora Ponciana a entrarem na sala A para a gente fazer o debate do sumário executivo, tá bom? Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço e me desculpo mais uma vez. Imagina, professora, acontece. Sem problemas. E obrigada, Juscelino. Tudo certo. Vamos lá para a sala A. Eu vou mandar um e-mail agora com a lista. Tranquilo. Tá, você entra lá, eu vou ficar um minutinho a mais aqui, vai que alguém volta porque não conseguiu entrar lá. Beleza, eu vou para lá. Valeu.